Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a obra que denuncia os contrastes entre a beleza e a destruição da Amazônia. Você acompanha também uma iniciativa internacional pela criação da maior área protegida da Terra no Polo Sul do planeta e ainda uma campanha em defesa da preservação do tamanduá. Este mamífero é ameaçado pelas ações humanas, como as queimadas, os atropelamentos e o avanço da monocultura sobre áreas naturais. A ONG Greenpeace propõe a definição de um santuário da vida marinha ao redor da Antártica. E o fotógrafo Rogério Assis e o designer Ciro Girardi reúnem em livro imagens que convidam à reflexão sobre o futuro da maior floresta tropical do mundo. Em 2018 é o ano do tamanduá. A data faz parte de um projeto em defesa deste mamífero ameaçado de extinção. 3 das 4 espécies de tamanduá existentes no mundo vivem no Brasil. O lápis toca o papel. E com traços caprichados, o biólogo e ilustrador Pedro Bussana transfere para a folha a admiração que tem pela natureza, em especial pelos tamanduás. Geralmente, quando você pergunta para uma criança quais animais ela conhece, ela vai dizer tigre, leão, urso, bichos que não são da nossa fauna. Mas o tamanduá acaba sendo um bicho reconhecível para a maioria, então ele é muito icônico. E isso acaba dando a ele um potencial de espécie carismática, porque ele é reconhecível. Ao mesmo tempo, por ser um animal que ocupa grandes extensões de território e está em vários biomas diferentes, ele também tem uma potencial para ser uma espécie bandeira. Ou seja, a conservação desse animal acaba protegendo todos os outros animais com que ele compartilha o meio. Então ele acaba sendo um embaixador interessante para a conservação. No Brasil existem o tamanduá-bandeira, o maior deles, o tamanduá-mirim, também conhecido como tamanduá de colete, e o tamanduá-i, esse pequenininho, que mede apenas 15 centímetros. Todos muito ameaçados. Ele tem diversas ameaças, é um bicho bastante impactado pela ação humana. As principais são fragmentação e destruição do habitat, mas também dá para citar queimadas e atualmente um dos problemas mais graves que tem representado um sumidouro para a espécie são os atropelamentos nas estradas. Ei, você! Você! Olha para mim! Este vídeo circula na internet para apresentar aos brasileiros essas espécies tão antigas e ainda pouco conhecidas. Eu sou tamanduá. Você me conhece? Ando pela América Latina, sempre nos cerrados e florestas que, infelizmente, você insiste em maltratar. E olha que é você quem tem a cabeça para pensar. Para tentar proteger as espécies, 2018 foi escolhido para ser o ano do tamanduá. A iniciativa é da Sociedade de Zoológicos, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil. Uma campanha acontece em todos os estados para divulgar a importância de se ter mais tamanduás na natureza. Um tamanduá, por dia, eles estimam que ele coma em torno de 30 mil, 50 mil formigas. E isso equivale a 1 quilo de arroz. Então, é assim, você imagina o quanto de formiga a mais que você coloca no ambiente quando você perde um tamanduá. E pensando em nível de populações de tamanduás, você acaba vendo que eles estão prestando um serviço. Tem gente que teme o famoso abraço do tamanduá, mas ele não é nada agressivo. Usa as garras para quebrar os duros cupinzeiros. Na maioria das vezes, quando se sente ameaçado, o que o animal quer mesmo é fugir. Para integrar a campanha, foi lançado o livro O Incrível Tamanduá-Bandeira, com ilustrações de Pedro Bussana e que está sendo distribuído nos zoológicos do país. Ao transformar em arte a beleza da espécie, o biólogo e artista plástico acabou se encantando. Foi se apaixonar pela espécie pouco a pouco, descobrindo cada coisa, ter contato com os animais tanto em vida livre quanto em cativeiro, ter contato com filhotes.
Então todas essas referências visuais também criaram um elo contemplativo muito forte. Foi preciso estar com esse bicho para entendê-lo, para conseguir representá-lo da maneira mais fidedigna possível. Isso acabou gerando um vínculo muito forte com a espécie. Com lápis no papel e a cabeça na preservação dos tamanduás, Pedro estudou a arte como ferramenta na educação ambiental e, como resultado, espera que no futuro os tamanduás estejam vivos nos campos e nas florestas, não apenas eternizados nos desenhos. Salvar o tamanduá é um esforço conjunto. Se for uma pequena peça na engrenagem de tudo, eu já vou ficar feliz. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, pesquisa do IBOP revela que 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo orgânico do reciclável. 28% dos 1.800 entrevistados entre 25 e 30 de maio não sabem identificar por cores as lixeiras de coleta seletiva. Mas 88% concordam que a forma correta de descartar o lixo é separando materiais. O Ministério Público Federal identifica 2.300 responsáveis pelos desmatamentos ilegais de áreas com mais de 60 hectares da Amazônia, entre 2016 e 2017. No total, 162 mil hectares de florestas foram cortados por pessoas ou empresas em 9 estados da Amazônia Legal. Mais informações no site amazoniaprotege.mpf.mp.br. O governador de São Paulo, Márcio França, assina decreto de criação de 2 novas unidades de conservação no estado. A Floresta do Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, e o Parque Águas da Prata, na Estância Hidromineral de Águas da Prata. Na Câmara Municipal de São Paulo, a 17ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas promoveu debate sobre os direitos da natureza. O evento é resultado da lei de autoria do vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde. A mesa sobre políticas públicas teve a participação da juíza federal Germana de Oliveira Moraes, do médico sanitarista e ex-secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Eduardo Jorge, e de Gil Scatena, coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A mediadora foi Márcia Bongiovanni, repórter e apresentadora do Repórter Eco. E aguarde só um instante. Cenas de beleza e destruição da floresta amazônica são registradas na obra do fotógrafo Rogério Assis e do designer Ciro Girardi. E a seguir, uma iniciativa internacional propõe a criação de um santuário de baleias, pinguins e focas em torno da Antártica. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A ONG Greenpeace lançou uma campanha global em defesa da criação de um santuário oceânico na Antártica. A proposta será discutida em outubro na Austrália, no encontro dos 29 países que têm direito a voto para decidir o futuro do continente gelado. Entre eles, o Brasil. Ninguém mora nesse pedaço do planeta. Apenas cientistas passam temporadas trabalhando nas bases científicas. Cerca de 1.000 pessoas, divididas nos laboratórios de 30 países, entre eles o Brasil. São 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo e frio. A Antártica tem papel essencial na Terra. É o principal regulador térmico, controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influencia o clima e a vida na Terra. Este bem da humanidade preserva uma das maiores reservas de gelo e água doce,
além de abrigar espécies animais importantes. É a Antártica que é a casa de diversas espécies ameaçadas de extinção, baleias, golfinhos, focas, pinguins. Então, a Antártica não é um território brasileiro, da Argentina, da Austrália, da Europa ou da Alemanha. Na verdade, a Antártica é um território que tem que ser protegido para o bem-estar do mundo. Para chegar à Antártica, são no mínimo 60 horas de viagem. Extremo sul do planeta. O continente fica a 1.000 quilômetros do chamado fim do mundo, o Ushuaia, na Argentina. Mas nem esse isolamento geográfico tem conseguido manter a região a salvo. Na expedição que o Greenpeace fez para a região antártica em 2008, e na ocasião eu fui uma das principais pesquisadoras a bordo, a gente fez uma série de amostragens e a gente conseguiu encontrar lá garrafas PETs, microplástico, pedaços de sacola plásticas que vêm certamente de continentes ou embarcações que trafegam nessa região. E esse lixo plástico, ele é bastante impactante para a vida marinha, porque muitas vezes uma sacola plástica à deriva nos mares pode ser confundido com um tipo de alimento de algumas outras espécies. E essas espécies acabam sendo levadas à morte. Além do lixo, a pesca indiscriminada também está matando a Antártica e seus habitantes. No ano de 2017, uma pesquisa inclusive mostrou que numa temporada, uma colônia de pinguim foi praticamente dizimada, restando apenas 2 filhotes que morreram de fome, justamente por conta do impacto das mudanças climáticas e também dessa indústria da pesca do camarão no continente antártico. Os pinguins e outras espécies nativas em extinção estão morrendo de fome porque a pesca em grande escala e sem fiscalização está retirando do mar da Antártica o krill, um pequeno camarão com cerca de 5 centímetros. Fonte de ômega 3, esse crustáceo está sendo usado pela indústria na fabricação de suplementos alimentares e rações para peixes. O problema é que o krill é a base da cadeia alimentar de toda a fauna antártica. É como se fosse uma escadinha. Uma vez que a gente diminui essa principal fonte de alimento, os demais animais também são impactados por essa falta de alimento. Diante da urgência da situação, o Greenpeace lançou uma campanha para salvar o continente gelado. A proposta é ambiciosa, mas proporcional à importância da Antártica. Uma petição pública, aberta na rede mundial de computadores, está colhendo assinaturas para criar a maior área protegida da Terra. Um enorme santuário que manteria protegido o Oceano Antártico. Você criar essa área marinha protegida na região antártica é você dar espaço e tempo para essas espécies se recuperarem, para os peixes menores crescerem, para as baleias poderem se alimentarem e posteriormente terem seus filhotes, para os pinguins poderem garantir que o macho saia para buscar alimento, mas volte para alimentar o seu filhote. Então é você garantir que a biodiversidade possa ali estar preservada. Seduzidos pela importância da campanha, atores famosos como Javier Bardem mergulharam no oceano gelado a bordo do submarino do Greenpeace. A ideia é que essas imagens circulem o mundo para sensibilizar a maior quantidade possível de pessoas. Quanto mais gente assinar a petição, maior a chance de chamar a atenção dos governos responsáveis pela Antártica, que estarão reunidos em outubro deste ano. Para participar, basta acessar o site do Greenpeace. Para nós esse apoio é bastante importante porque mostra que a Antártica não é importante para o Brasil, para a Argentina, para a Austrália. A Antártica é importante para o mundo, é importante para o equilíbrio do planeta. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet.
A poluição da Terra por lixo plástico foi o tema da campanha da ONU de 2018, do 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A morte de uma baleia-piloto com 80 sacos plásticos no estômago foi mais um alerta para um dos mais graves problemas deste século XXI. Os números são assustadores. A cada ano são consumidas 5 trilhões de sacolas plásticas. O planeta está sendo inundado a cada instante por um resíduo derivado do petróleo, que demora mais de 500 anos para se decompor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a água da torneira e até a água mineral engarrafada contém micropartículas de plástico. Os oceanos são os ambientes mais afetados. Cerca de 8 milhões de toneladas vão parar anualmente nos mares. Grande parte é arrastada para o alto mar e fica em circulação até encalhar em alguma praia ou se juntar às enormes manchas de lixo que existem nas regiões centrais dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. As maiores vítimas são as tartarugas, as baleias, os golfinhos, as aves e outros animais marinhos que morrem pela ingestão do resíduo. Se a tendência atual de consumo permanecer até 2050, os mares terão mais plástico do que peixes. A ONU lançou este ano um apelo para que os países tomem medidas contra o uso das sacolas plásticas descartáveis como parte do desafio global para reduzir a poluição dos oceanos. Proteger o meio ambiente e deixar o planeta melhor para as futuras gerações dependem de todos. Cada cidadão pode assumir um compromisso pessoal bem simples para controlar a poluição. Deixar de utilizar plásticos descartáveis, conclui o comunicado das Nações Unidas. E você vai ver a seguir. Cenas de beleza e destruição da Amazônia são registradas no livro do fotógrafo Rogério Assis e do designer Ciro Girardi. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O fotógrafo Rogério Assis e o designer Ciro Girardi lançaram um livro que propõe a reflexão sobre o futuro da Amazônia. A obra revela imagens que contrastam beleza e destruição, vida e morte na maior floresta tropical da Terra. Amigos de longa data, o paraense Rogério Assis e o paulistano Ciro Girardi também são parceiros em alguns trabalhos. O fotógrafo e o designer gráfico partilham ideias e propostas visuais. A mais recente é o livro que já traz no título uma provocação: mato. Ele brinca com a palavra mato, que é um substantivo e um verbo, exatamente provocando que tipo de relação que a gente quer estabelecer com o mato, né, como substantivo, né? O que eu quero desse mato? E a outra, como verbo, a pergunta é: eu mato o mato? Né? A gente não precisa lá cortar uma árvore para matar o mato, basta jogar uma latinha de refrigerante na rua. As nossas atitudes do dia a dia, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Você não vai salvar a floresta apenas indo na floresta. Você vai salvar a floresta com a sua atitude diante da vida.
A partir daí, a narrativa visual, gráfica, se dá a cada duo de fotografias. De par em par, as imagens refletem extremos de uma mesma floresta, a Amazônia. Árvores viçosas em pé ou uma pilha de troncos. A floresta visitada pelo rio ou ceifada pela estrada. 2 caminhos, uma decisão. De alguma maneira, uma foto combina, conversa, complementa a outra. Elas foram escolhidas uma a uma entre mais de 900 imagens da floresta, feitas ao longo de 15 anos por Rogério. Designer gráfico há 30 anos, Ciro conta que só na última fase de seleção das fotos, o computador foi usado. Uma parede vazia para colar as centenas de fotografias foi o começo de tudo. A gente usa o computador só na última fase, né? A parede é o mais importante para fazer o livro por conta da exposição total do material. E depois que a gente viu todos esses frames, essas imagens, a gente conseguiu criar uma relação entre elas interessante. Uma relação que, na verdade, era uma relação na retina. Mais do que a beleza da foto, a gente não estava preocupado com isso, a gente estava preocupado em contar uma história. E só colocar uma foto bonita do lado de uma foto desgraçada não era suficiente. Aí entrou a ideia do Ciro da gente fazer um namoro plástico entre as imagens, né? E realmente muitas delas criam essa confusão. As pessoas perguntam se é antes e depois, se é o mesmo lugar, e não é. Na verdade, não tem nenhuma foto aí do mesmo lugar. A estratégia gráfica foi intercalar cada dupla de fotografia com uma página em branco. Um tempo para reflexão. Essa página branca, que para alguns até pareceu defeito no livro, na verdade foi a mágica do livro, porque a gente queria que a pessoa tivesse uma reflexão antes de cada imagem. Se a gente fizesse a sequência corrida, ia banalizar. Ia passar direto, as pessoas são bombardeadas por imagem o tempo todo. Então a gente queria criar algum tipo de espaço, de tempo para a pessoa abrir a próxima imagem. O que a gente está colocando em discussão é a preservação e a ganância. Não é todo homem que é ganancioso. Infelizmente, muitos são. Então, eu acho que a discussão que a gente propõe não é entre a natureza e a ação do homem. É a discussão entre a natureza, a preservação e a ganância. Porque tudo que está ali destruído, ele está destruído com base na ganância. Ele não está destruído com base na sobrevivência. Se tem alguém descartável aqui, somos nós, né? Porque o planeta vai continuar. Então, acho que é um manifesto calmo e silencioso sobre uma questão que é fundamental, né? O sistema está em xeque, né? Porque a gente está destruindo o planeta com o sistema capital. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase de um dos mais importantes pesquisadores da Antártica, o cientista brasileiro Jefferson Simões. Estudar a Antártica é tão importante para o sistema climático global como a Amazônia. Repórter Eco, até o próximo programa.